Olá! Sejam todos bem-vindos. Se preparem para mais uma incrível história bíblica, mas antes não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal para chegarmos a 1 milhão de membros e compartilhem com todos seus amigos e familiares. Então vamos nessa! Salomão está entre os reis mais marcantes da história, um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e também um dos homens mais abastados que o mundo já conheceu. Na Bíblia, ele recebe destaque não apenas por ser o sucessor de seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua sabedoria excepcional e por suas obras notáveis, sendo a principal delas o primeiro templo de Jerusalém. Para ter uma ideia, embora Salomão não seja mencionado no texto bíblico até os últimos dias de Davi, depois disso seu nome aparece cerca de 300 vezes somente no Antigo Testamento, e ao menos 12 vezes no Novo Testamento. Além disso, o nome de Salomão também é citado em escritos extrabíblicos e envolvido em diversas lendas judaicas, algumas delas o associando a práticas místicas e até obscuras, como um suposto controle sobre demônios. Mas neste vídeo você vai conhecer a verdadeira história de Salomão conforme o relato bíblico. O rei Salomão era filho de Davi e Batseba, aquela que havia sido esposa de Urias. Ele nasceu quando Davi já reinava a partir de Jerusalém. Na Bíblia, Salomão também é chamado pelo nome Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Praticamente não há registros sobre sua infância e juventude. Porém, considerando o ambiente familiar de Davi, sabemos que ele cresceu em meio a um contexto cheio de tensões. Davi teve várias esposas, e isso naturalmente gerou muitos conflitos entre elas e seus filhos, que disputavam prestígio e poder. Inclusive, o próprio Salomão surge no cenário bíblico durante uma grande crise na casa real, em meio a uma disputa pelo trono, pois Davi já estava idoso e debilitado. Antes disso, Absalão, meio-irmão de Salomão, havia tentado usurpar o reino de seu pai, mas fracassou. Depois dele, outro filho de Davi, Adonias, tentou fazer o mesmo, chegando até a reunir apoio do general Joabe e do sacerdote Abiatar, organizando até uma falsa cerimônia de coroação. Quando Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados perceberam o plano, lembraram Davi da promessa de que Salomão seria o seu sucessor. Assim, Davi ordenou a proclamação de Salomão como rei de Israel, sendo ungido por Zadok. Provavelmente, Salomão tinha cerca de 18 anos quando assumiu o trono. Após a morte de Davi, Salomão seguiu cuidadosamente suas instruções para consolidar o governo e eliminar qualquer ameaça ao trono. Ele ordenou as execuções de Adonias e Joabe, determinou o banimento de Abiatar e passou a reinar sem oposição interna. O rei Salomão herdou de Davi um vasto território, com cerca de 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu reinado, melhorou significativamente as condições internas de Israel. Ele substituiu as antigas divisões tribais por 12 distritos administrativos, cada um com um oficial responsável por sustentar a corte durante um mês do ano. Os mantimentos consumidos diariamente eram enormes, cerca de 9 toneladas de farinha, 30 bois, além de ovelhas, cordeiros, gazelas, corças e aves selecionadas. Embora muitos considerem esses números exagerados, estudiosos lembram que tais alimentos eram destinados a toda a corte real, que provavelmente incluía mais de 12 mil pessoas. A administração de Salomão era altamente organizada. Seus assistentes eram chamados de príncipes, e no âmbito militar ele introduziu carros de guerra, ampliou estradas e construiu fortalezas para proteger as rotas comerciais. O comércio foi outro ponto em que Salomão se destacou. Ele controlou importantes rotas comerciais, garantindo enormes receitas. A prata se tornou tão abundante que as pedras, e o cedro tão comum quanto as figueiras bravas. Seu primeiro grande acordo internacional foi com Irão, rei de Tiro. Salomão pagava anualmente toneladas de trigo e azeite em troca das madeiras para suas construções. Ele também firmou contratos com egípcios para comprar cavalos e carros, que depois revendia com lucro aos heteus e sírios. Mas sua atividade mais lucrativa era o comércio marítimo, com viagens que duravam até 3 anos, chegando a lugares como Ofir.
Com a soma das receitas comerciais, impostos e taxas sobre o tráfego de mercadorias, Salomão se tornou um dos homens mais ricos de toda a história. Entre todas as suas obras, o Templo de Jerusalém foi a maior. Apesar de Davi ter separado material para a construção, o templo só começou a ser erguido no 4º ano do reinado de Salomão. Para obter mão de obra, ele utilizou o trabalho forçado de povos cananeus e depois recrutou israelitas. O templo ficava no Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou Isaque e onde Davi edificou um altar. O edifício era grandioso para a época, construído com toneladas de ouro e madeira nobre. Após 7 anos de construção, Salomão realizou uma enorme cerimônia de dedicação com muitos sacrifícios. Além do templo, ele construiu o Palácio do Bosque do Líbano, o Salão do Trono, sua própria residência e diversas outras estruturas imponentes em Jerusalém. Salomão ficou conhecido sobretudo por sua sabedoria. A Bíblia relata que Deus apareceu a ele em um sonho e lhe ofereceu o que desejasse. Em vez de pedir riquezas ou glória, Salomão pediu entendimento para governar o povo. O famoso episódio das 2 mulheres disputando um bebê demonstrou essa sabedoria de forma extraordinária. Ele também se destacou como escritor, compôs milhares de provérbios e cânticos. Muitos livros bíblicos são atribuídos a ele, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Sua reputação atraiu pessoas de toda parte, inclusive a rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua sabedoria e lhe deu toneladas de ouro. Mas, apesar de tanta sabedoria, Salomão cometeu erros graves. Ele impôs trabalho forçado ao povo, aumentou impostos e permitiu que práticas idólatras entrassem em Israel por meio de suas alianças e casamentos com mulheres estrangeiras. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, contrariando a ordem divina para que um rei não tomasse muitas mulheres. Algumas tradições sugerem até um romance com a rainha de Sabá, mas a Bíblia não confirma isso. Com o tempo, Salomão foi influenciado por suas esposas e passou a praticar uma adoração misturada, provocando a ira de Deus. Por causa disso, o Senhor anunciou que o reino seria dividido após sua morte. Foi então que figuras como Haddad, Rezon e Jeroboão surgiram como opositores. Jeroboão, mais tarde, dividiu Israel e se tornou rei das tribos do norte. A Bíblia não detalha como Salomão morreu, apenas indica que ele terminou seus dias de modo melancólico, deixando um reino desgastado e à beira da ruptura. Mesmo assim, suas contribuições foram grandiosas. Ele construiu o templo, consolidou Israel como potência internacional e se tornou o maior representante da literatura de sabedoria hebraica. Lendas posteriores tentaram atribuir a Salomão poderes mágicos e capacidades sobrenaturais, mas não há evidências históricas para isso. Essas histórias surgiram séculos depois e não têm base confiável. O que realmente sabemos sobre Salomão é aquilo registrado nas Escrituras, e o mais importante é que toda a glória de seu reinado apontava para algo muito maior, o reino eterno do Messias. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a cidade que você mora e o que você achou sobre essa valiosa história. Curta esse vídeo e compartilha para alcançarmos 1 milhão de membros. Deus abençoe todos vocês!